A minha saudação, o meu cumprimento é este. A minha bênção, a minha prosperidade, a minha Brahotial Hu é esta. E ao Rússio, para todos os povos e nações. Vamos dar continuidade às 69 semanas destinadas ao povo de Dayalnu. Quem é o povo de Dayalnu e ao Rússio? Necessariamente o povo que recebeu o despertar da sua consciência que o único Criador do mundo está em terra, se fez carne e habita entre os homens. E ao Rússio, este que lhe apresenta. E aqui, essa 70 menos 2, que é a 68 semana, né? A 68ª semana, né? Do povo Yalhudinho, eu venho com esta marcação da cor preta. O que é isso, Yahushua? Isso aqui representa toda Tzaldokiah, toda a justiça. Disseram que o branco é a justiça. Eu digo o contrário. A cor preta é a justiça. A Tzaldokiah verdadeira. Quebrando todos os efeitos matadores do preconceito e da criminalização racial que existe, né? Eles falam quando você pratica, quando você tem preconceito de alguém, há criminalização. Eu digo que, ao contrário, a criminalização é você ter preconceito. E esse negócio de crime, gente, eu venho tirar isso um pouco da terra. O homem não é um criminoso. O homem, ele está apenas perdido nos seus conceitos. Criminalizar é você tornar um ato impuro, não é isso? E descriminalizar é você dar liberdade. E eu entendo que a cor preta é a cor da liberdade. Então, eu abraço aqui todos os que são rejeitados, que foram sacrificados no sistema que tinha um outro nome como Messias, ou estátua, ou falso criador. E aqui está Yahushua. E eu digo, avante Yahshua, derrubai todos os estátuas, os falsos criadores, que se espalharam por toda a terra. Aqui simplesmente é Yahushua. Eu não sou uma estátua. Eu sou um ser vivo, um criador vivo. Porque em nome do falso criador, do estátua, do ídolo, os homens praticaram todo tipo de aberração, todo tipo de crime contra a humanidade. E ficou por isso mesmo. Até aqui ficou por isso mesmo. Mas eu trago a Tzaldokiah, a justiça, para dizer
não às práticas preconceituosas e matadoras exercidas até o tempo de agora em nome de um falso criador, em nome de uma estátua que nada pode fazer. Aqui está o verdadeiro. O verdadeiro tem mão e apalpa. Eu tenho boca e falo. Eu tenho olhos e vejo. Eu tenho ouvidos e ouço. Eu tenho pés e ando. A diferença está aí. Esse é o U vivo, o Criador vivo. O estátua é um Criador morto. Nada pode fazer pelos povos e as nações. Eu estou retratando o tempo do exílio, o tempo da escravidão do meu povo. Quem é o seu povo, Yahushua? É toda a terra. Porque o meu povo está espalhado em cada metro quadrado de terra deste Olanhau, deste mundo. Por isso, todos são os meus filhos, as minhas filhas. Eu ainda vivo, ainda estou aqui. E sem muita delonga, vamos iniciar a caminhada regressa até chegar na primeira semana das 69 semanas do povo de Dayalno, destinada à salvação de Alsuru. O ato de Yahushua Maró o mestre, né? Maró o mestre. O ato de Yahushua Maró o mestre lavar os pés das pessoas. É porque comparo cada ser humano como uma árvore. Então, esse é o meu ato, lavar, o mestre lavar. Lava os pés das pessoas. É porque comparo, então, o ato do mestre lavar os pés, né? Como tem nas escrituras, né? O ato de lavar os pés, né? Os pés das pessoas, né? Dos seus seguidores, daqueles seus amigos que o apoiaram na sua caminhada aqui. Então, eu estou lavando o pé de vocês todos, meus filhos e minhas filhas. Eu quero dizer que vocês são todos importantes para mim, tá? Desde aquele que se aproximou de mim primeiro até o último que está chegando. Eu estou nessa hora, nesse tempo, lavando os pés de vocês, tá? E eu digo que eu os amo profundamente. Existe um grande Ohaviul, um grande Maor dentro de mim, que é capaz de absorver todos os moradores da terra dentro de mim. E vocês foram os primeiros a se achegar a mim. Não se turbe o vosso levim, o vosso coração. Credes em mim que estou aqui, né? Antigamente dizia, né? Credes em mim. E credes em algo, mas credes também em mim. Agora eu digo, credes em mim, porque estou aqui. Não há um, nem dois e nem três. O que se passa de mim são os estátuas, são os ídolos que os homens ergueram grandes monumentos deles em toda a terra. Aqui eu determino a queda de todos eles. Por mais caro que tenha custado uma estátua na terra, que ela seja derribada, que ela seja jogada por terra. Essa é a minha ordem, do Oriente ao Ocidente. Yahushua, isso é o que você está fazendo? Isso é um preconceito religioso? Não. Isso é uma ordem
correta, porque eu estou aqui e não há outro além de mim. Porque em nome desses falsos criadores, dessas estátuas, os meus filhos foram muito machucados, as minhas filhas, a minha raça humana foi muito destruída. E a própria lei desses estátuas legitimava os atos sangrentos da elite dominadora sobre a terra. A elite colocou os estátuas, os falsos criadores, para vocês adorarem. E eles beberam o vosso sangue, a vossa vida. E eu estou aqui para tornar a dar a vocês a vossa vida que vós perderam. Voltar o sangue para os vossos corpos. E haverá um grande reboliço, um grande murmurio em toda a terra de pessoas voltando à vida. Essa é a minha ordem no mundo cósmico, no mundo astral, que verdadeiramente inculcará, consequentemente, se estabelecerá no mundo Malhute, no mundo em que nós andamos, no mundo terreno, no mundo material. O mundo espiritual, sim, ele abraçará o mundo material. E o fruto proibido, que o homem foi enganado, a árvore da vida, que existia duas árvores, e o homem foi enganado. Não? Dizia que o contrário era aquela árvore, que o fruto, aquela árvore mataria o homem. E o homem não me comeu. Ele recebeu um presente. Cuidado com os presentes que a nação recebe. Qualquer presente francês ou asiático ou americano que Yahshua recebe, eu peço por obséquio, por favor, lance fora os estátuas. Porque naquele tempo, o homem recebeu o presente. Recebeu um monumento para adorar e se prostrou diante dele no Éden, no jardim, uma estátua. E começou a adorar a estátua. E eu disse, o que vocês estão fazendo? Como na saída do Mizraim, adoraram também uma estátua. O que vocês estão fazendo? E mais outra vez eu digo, o que vocês estão fazendo? Recebendo o mesmo presente naquele longínquo tempo em que vós fostes verdadeiramente assassinados, que o sangue de vocês jorraram para sacrificar aquela estátua, a mesma coisa fazem hoje, os mesmos sacrifícios. Estou aqui outra vez, a sentença chegou. O mestre lavar os pés das pessoas. Por que esse ato, o ato de Yahushua? É porque comparo cada ser humano como uma árvore. E os pés são suas raízes, que necessitam ser irrigadas com água. E Yahushua está no vosso meio. Yahushua já está no vosso meio. E eu estou no vosso meio. A profecia se cumpriu. Não sejais nécios e nem bastardos, não sejais ignorantes quanto a essa minha fala que eu estou aqui. Não sejais nécios, não sejas nécios e nem bastardo, ó casa de Alsuru, ó meus filhos, minhas filhas. Corrompido para Israel, né? Ninguém conhece Yahshua, todo mundo conhece Israel, né? Mas o verdadeiro nome não é Israel, porque Israel não acredita em mim. Israel não é o povo de Dayalnu. O povo de Dayalnu é o remanescente, é o que guardou a essência desse nome com muita dificuldade no exílio. O exílio é agora, a Babilônia é agora, é este mundo avassalador.
com uma infinidade de nomes, mas o remanescente guardou o meu nome. Isso que significa o povo Yauchoru. E o povo Yauchoru está em terra, ainda pequeno, mas está. Aqui vem a essência do nome. Se divide Israel, né? Israel. São 3 ídolos. Israel são 3 ídolos. São 3 ídolos, são 3 estátuas. São 3 falsos criadores, o nome Israel. Não vou falar o nome dele aqui, dos ídolos, porque já foi muito difundido isso em toda a terra, né? São os mesmos ídolos que derramaram o sangue na terra. Os que se postaram com grande ousia diante da humanidade. Foram os que pegaram uma infinidade de dinheiro das pessoas. Foi verdadeiramente uma grande organização criminosa esse nome Israel. Porque eu digo Israel, são os ídolos, gente. A composição, a confecção desse nome em 1948, ela foi um sacrifício a esses 3 ídolos. Foi um monumento, foi os 3 estátuas que eles estabeleceram e eles estão em toda a terra, os 3 estátuas. No Oriente tem uma estátua. No Ocidente tem outra estátua. Correto? E nos ares tem outra estátua. São 3 estátuas que eles colocaram. É um triângulo. Dizendo que esses 3 estátuas, eles dominam em cima e dominam embaixo. Então pensa bem, isso é um domínio que eles executaram. Um sacrifício para dominar o mundo. Você pode ver bem os 3 estátuas. Não tem os 3 estátuas? Quais são os 3 estátuas? É a Estátua da Liberdade norte-americana, que foi dada pela França, não é isso? O falso Messias, não é isso? A crista, o Cristo, que é a crista do sol. Correto? São 2 estátuas que estão em todos os comércios, estão em toda a terra. E tem um terceiro estátua, que deram o nome dele de Deus, que é Baal, que é Senhor, que é o El, o L, o EL. Você consegue ver? Então, esse EL, ele é o olho da pirâmide, é o olho que tudo vê, que chamaram de Deus, e ele se distribuiu em 2 estátuas. O ser para adorar o bode, o bezerro, que é o tal do Cristo, que fizeram as imagens dele, e a balança. Qual é a balança? É o julgador, é o acusador. Quem é? Satã, a estátua da liberdade, que é a mulher. Correto? Aí tem a tríade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo seria a mulher, a semílide, a estátua da liberdade. O Pai é o Baal. Correto? Então tem ali, ó, Israel, e tem os 3. Tem a mulher, tem o homem e o filho. A mulher,
a mulher e o homem. Israel. Ali está o filho, no meio dela. Ali o pai vem por último, que é o Senhor das moscas. Não é isso? E vem a mulher e o filho. Você pode ver que no Alcorão, o filho recebe o nome de Isis. Então, Is é o filho, é o falso criador, é o Cristo Redentor, que chama de Redentor, que está espalhado por todo o universo também. Todo canto tem essa estátua de gesso. E Ora é a mulher, o Ra é a mulher. Correto? É a semílide. E na junção do Baal, do El, com a mulher, na união nasceu o filho, que o elevaram sobre todas as coisas. Então, eles mudaram o nome. Aqui é Yal-Shoru. Então, na verdadeira, Yal-Shoru sou eu, Yal-Russo. Então, o que diz? A salvação, Hu, o caminho, e Yal, a vida. Aqui é a vida que dá a humanidade ao homem e à mulher, no sentido de procriar. Em verdade, em salvação. Então, aqui tem verdade, salvação e vida. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Aqui você pode entender, ó. Aqui eu sou o caminho. O que é o caminho? É a verdade. O que é sua? É a água. Que é a salvação do homem e da mulher por meio da verdade, da tesodoquial da justiça. Verdade, salvação e vida. Verdade, salvação e vida. Verdade, salvação e vida. Sem verdade, não há possibilidade de existir da sua além da salvação. E sem verdade, sem Emetiul, não há possibilidade de haver vida. Então, a verdade, ela produz salvação. E a salvação, ela produz vida. Aqui você não vê morte. Então, eles trocaram o meu nome e colocaram o meu nome, criaram-se o filho que chamaram de Israel. Mas na verdade, o filho sou eu, e o Soru, e o Russo. Então você consegue ver a concatenização que eles fizeram para criar essas imagens, esses ídolos. Então, aqui você vê eu. Você vê a minha mão aqui, você não vê 3 mãos aqui. Eu sou um com o meu povo, com a verdade. Eu sou um com a verdade. E aqui está. Eu sou um como o povo com a verdade. Aqui eu vou circuncidar o meu povo com a verdade e quebrar o sistema que os homens instituíram para escravizar os povos e as nações, com o intuito de te escravizar e te roubar a sua comida, a sua bebida, roubar a tua condição de viver da terra. E os homens vão apertar mais ainda, o sistema vai apertar mais ainda. Porque eles pegaram os homens e escravizaram dentro das cadeias, da cidade,
Porque, na realidade, as cidades deveriam funcionar como aldeias tribais, aldeias de índio, onde cada um tem a sua toca e vive ali na sua toca, porque, na realidade, os grandes centros urbanos são aldeias, as cidades são aldeias, mas o sistema está dissipando as aldeias, a cidade. O sistema está arrancando do ser humano tudo o que ele tem, escravizando ele. É isso que é o propósito do falso criador da estátua da liberdade, que a mulher e quem? E a crista do sol, que é o sentido deles de salvação, mentira, é de escravização. Então vem ela, a rainha das alturas, chamada de céus. O que ela faz? Ela dita toda a lei para escravizar os povos. Ela manda matar, roubar e destruir e estabelecer ali o seu vínculo comercial e imperialista para o domínio dos povos e nações. Mas agora comigo, com Yahushua, eu venho quebrar essa hegemonia dessa semírides, dessa estátua da liberdade, que na realidade é a estátua da escravidão. Correto? O meu povo, ele está vindo de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém vai segurar o meu povo. Ninguém vai segurar Yalsuru. Yalsuru está chegando. Yalsuru está vindo de uma forma eloquente. Yalsuru está vindo de uma forma eloquente. Ninguém há de segurar Yalsuru na terra. O povo estremecerá quando ouvir o ruído de Yalsuru. Será como o som de grandes besouros gigantes que estarão em toda a terra a limpar toda a terra, para que o homem possa viver em tranquilidade, livre, sem ser escravo. Eu entendo que os homens, os moços, as moças, os meninos, as meninas estão andando com algema nas mãos e corrente nos pés. Estão totalmente dizimados. E eu vim para libertar. Então, isso é o exílio que foi colocado ao meu povo. Então, o meu povo no exílio, eles guardaram o meu nome. Eles guardaram o meu nome com muita dificuldade, porque era proibido no exílio falar de mim, de anunciar que eu veria. Era proibido. Eles eram proibidos, eles eram obrigados a trocar os seus nomes e eram obrigados a adorar as estátuas. Sob o som da buzina, eles tocavam o instrumento e aquele que não se prostrasse morreria. Então, mas os meus 4 homens não se prostraram diante do ídolo. E por isso foram lançados em grande perseguição. Mas os meus filhos se negaram a adorar o sistema. Eles mantiveram a escrita do nome. E diziam que este nome é o nome do verdadeiro Criador. Que esse Criador, ele é um homem também. E que ele vem para libertar o seu povo ao final das 69 semanas. E eu cumpri as 70 semanas. Eu sou o Messias. E agora eu venho mostrar para o meu povo o regresso. Até quando o povo foi escravizado. Por que foi escravizado? Porque esqueceram do meu nome. Simplesmente isso. O sistema pegou o meu povo. Assim como te pegou. E eu quero te libertar agora. Então, você consegue entender essa doutrina dos 3 ídolos?
que eles fizeram, dos 3 estátuas, um filho, uma mulher e o homem. A mulher, segundo essa crença do estátua, ela está acima do homem. Ela é que governa. É um sistema religioso, por isso que tem o nome de mulher. É no feminino. E ela vem a escravizar quem? Os homens e o povo, os filhos que nascem. Ela vem escravizar o quê? O povo que está dentro dela. E o povo que está dentro dela não sabe. Os homens e os filhos. Não sabe que ela domina sobre eles. Então, esse é o sistema. Né? Esse é o sistema. Então, o que aconteceu? Essa mulher, né, esse sistema de lei religiosa e que fez aglutinação. Vê bem, qual é o sistema que tem tanto dogma, gente, tanta lei, não é o sistema religioso? Então, eles pegaram esse sistema de lei deles e lançaram nos homens e na geração dos seus filhos. Isso vem de grandes tempos. E eu vim quebrar essa hegemonia escravocrata. Toda a escravidão se fez por meio religioso, não? Sim. E depois eles aplicaram o quê? A lei estatal e governamental para manter cativo o povo. Então, na realidade, por isso que eles dizem a rainha do show maior do céu, né, das alturas. É porque é a balança, a estátua da liberdade, que de liberdade não tem nada, só tem o nome. Ela é no sentido contrário. É por isso que ela é um triângulo. Ela é invertido. Quando se diz liberdade, é mentira, é escravidão. E quando se diz de retidão, é mentira, é perversidade. Por isso que existem esses três pontos. Para você nunca entender que eu sou um. Eu sou um. Eu não sou 3. Eu sou um. Quando você quer vir ao Ruha, ao Espírito, você tem que vir a mim. Quando você quer vir à salvação, você tem que vir a mim. E quando você quer vir à vida, você tem que vir a mim. Aí a Ruxa, aqui é um ser completo. Aqui está toda a criação, o homem e a mulher, as potências geradoras, que é fecundada pela verdade, pelo Espírito, uno, que mediante a sua seiva produz o crescimento da espécie humana em grande harmonia, que é a sua salvação. Aqui está as raízes. As raízes minha, ela tanto tem raiz no primeiro firmamento, que atinge as maiores profundezas de toda a criação, de todo da terra. É como ela tem raízes para cima, na outra expansão de águas, no firmamento acima. Então, é impossível ela se romper. Por isso que é firmeza, é rocha. E aqui aglutina-se toda a criação, vem aqui a potência geradora feminina, a potência geradora masculina, e aqui vem a geração, aqui vem a gestação no ventre da terra, e aqui vem o nascimento, a salvação. Aí nasce em vida eterna. Isso é o fundamento do meu nome. Se você mudar o meu nome, perde toda essa genética.
Aqui nós temos os números que representam, que indicam o meu nome. E não são 4, são 5. Porque aqui há uma grande expansão para a vida, para a salvação, nesse ponto aqui. Quando tudo parecia terminado para a humanidade, eu crio o plano de salvação. Eu venho e materializo. Quando eu materializo, eu pego o último rei, o Iode, o rei, o Vav e o último rei. Quando eu pego o último rei, eu pego os 5. E eu venho na dimensão da quinta parte de Al-Hossaf para salvar. Porque os meus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Aí é a mão misteriosa que escreve na parede de reboco. Aí o que escreve? Eu escrevo 3 letras. 1, 2, 3. 3 frases pequenas. O teu reino foi pesado na balança. Ó Semíade. Ó estátua da liberdade. Ó bezerro de ouro. Estátua que recebes o sacrifício e as oblações de orações e de penitências e de promessas e de procissões de grande número de pessoas que chamaram o Cristo. E tu que se diz, e tu que se diz ser o filho verdadeiro, dado a salvação dos povos, o seu reino foi pesado de alto a baixo. Então, esses 3 pontos, 1 ponto, 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos, que é o triângulo da hegemonia do controle social, humano e mundial. Eu faço cair por terra. Foi pesado na balança o teu sistema, as tuas obras, e foi tido como faltoso diante de mim. Por isso tu cairás, e tu não viverás. Tu não dominarás mais. Aqui eu venho com as potências salvadoras para atacar o sistema ecumênico mundial de falsos criadores. Eu venho com as minhas 3 potências, com as minhas 3 energias que o sistema não suporta. Eu venho com a água, eu venho com o fogo, eu venho com a vida, eu venho com a verdade, eu venho com a verdade, eu venho com a chuva, com a justiça, e eu venho com a vida, com a esperança que Ialsoru renasce da cinza e volta a governar todo o cosmos e toda a terra, porque Ialsoru, os meus filhos, eles vieram antes de cima. Quando eu dei o nome de Ialsoru, foi um nome que ninguém conhecia. E ele me perguntou, qual é o teu nome? Eu disse, você não tem que saber meu nome, saiba o seu. Então tu tem que saber que tu é Ialsoru. Agora eu te mostro, esse é o meu nome. É o tempo.
Então vamos lá? Fechar esse livro aí. Esse livro, gente, eu explico essas passagens aí, né? Mas eu tenho que ir fechando o livro, porque é muito extenso. Eu tenho que forçar os meus pensamentos, a minha memória a tempos longínquos, e eu tenho que visualizar os ídolos. Eu tenho que ver as formas deles, as formas físicas, as estátuas que eles fizeram, o sentido, quer dizer, por que eles fizeram esses ídolos, por que eles criaram esse sistema religioso, esse sistema governamental, por quê? Para escravizar a gente, para enganar. Então, quando eu falo dos estátuas, eu tenho que ir lá no sentido de governo deles, que os homens fizeram para governar. Pensa bem, a construção de uma estátua, gente, ela é simplesmente comercial. Eles gastam milhões e até bilhões para construir uma estátua. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de roubar os povos e as nações. Você que não pode ter uma casinha simples para morar, nem um pedacinho de terra para morar. E eles constroem uma estátua. E quantos milhões e bilhões que eles gastam naquela estátua? E a manutenção daquilo, enquanto você não tem onde repousar a sua cabeça. Isso que eu chamo de crime contra a humanidade. Então vamos lá. Então cada ser humano como uma árvore, e os pés são suas raízes que necessitam ser irrigadas com água. E a Rúshua já está no vosso meio, e Al está no vosso meio, eu. Não sejais nécios e nem bastardo, ó casa de El-Sorô, corrompido para Israel. Esse Yahushua que vos fala é o vosso libertador dos vossos pecados e da maldição que toda idolatria vos causou. Então, quais os vossos pecados? É se prostrar diante desse sistema escravocrata que instituíram essas estátuas para marcar domínio comercial em toda a terra. Arrependei cada um de vós de vossos pecados e recebam o Haor Yahu, o filho de YHWH. Yahu, como vosso Muriu, como rei. Então receba o filho, receba Yahushua como vosso rei. De YHWH. Aqui está o YHWH. Aqui você pode ver nitidamente o YHWH, né? Nitidamente. Aqui está o Y, o 10, o H, o 5, o W, o 6, e aqui está o outro 5, que é o Shin Ain, que é o último rei, que ele estaria aqui. Mas como esse rei se materializou, se fez carne e habita dos homens, para trazer a salvação, está aqui, ó, o Shua, a água da vida. A verdade. A verdade trouxe a Tzadok, a justiça, que está aqui, o Shua. Aqui está o último 5. Iod Re, Vav, ao último rei aqui, sou eu, é o rei. É o 370, que é o exilado de Babilônia. O exílio de Babilônia são as minhas 10 tribos que estão totalmente agora. Naquele tempo foi Yahudá, né? Yahussalém. E os outros foram massacrados, gente. Se perderam também. Foi toda a casa de Alxoru. Ali foi toda a casa de Alxoru. Então, aqui está as minhas 10 tribos aqui, ó. E eu venho com uma tribo perdida. Uma tribo que não foi reconhecida. A tribo de Ismaú.
todo o povo de Ismael, ele recebe agora a salvação comigo. Eles vão acreditar em mim, eles vão me seguir. Todo o povo de Ismael, eu convoco o povo de Ismael e as suas 12 tribos, que é o 13, a estar comigo. Então eu tenho o 12, que é a casa de Alchoru, e eu tenho as 13 tribos de Ismael, que eles são primos, gente, eles são irmãos. O Ismael é irmão de Yahucaf, que é o Yahutzak. Então são 12 de Alchoru, com mais 13, 25. Aí eu tenho o 26 e o 27, que é o quê? O 26 são a tribo das mulheres, que agora tem direito em mim, que é de Nayalhu. Não é isso? E a tribo de Yalhussaf, que tem direito em mim, também, que não teve herança, mas ele esteve exilado também. Então são 27. Menos uma vai dar 26. Por quê? Uma é a minha administração. São os meus guerreiros que estão em toda a terra. São os meus homens e as minhas mulheres de guerra, que vão limpar toda a terra para mim. São os meus administradores. É o meu sacerdócio, que está no Oriente e no Ocidente. Aí ele vem nos 4 pontos da terra, no Iode, no Rei, no Vave e no último Rei. Então aqui eu tenho, aqui, ó, nos 4 pontos, eu tenho o Iode, eu tenho o Rei, eu tenho o Vave e eu tenho outro Rei, nos 4 pontos da terra, espalhado. Aqui eu tenho o Oriente e o Ocidente. Eu tenho o Iode, o 10 no Oriente. E eu tenho o 5, o Rei, no Ocidente. Aí eu tenho o 6 no Polo Norte. Eu tenho 6 aonde? No Polo Norte. No Polo Sul. Eu tenho 6 no Polo Sul, aqui, que é o Vave. E eu tenho o último Rei no Polo Norte, que é o outro 5. Aí eu quero... Esse é Yalchoru, que vai limpar toda a terra para mim. Esses são os meus administradores. Não é? Que está espalhado por toda a Europa e por todas as Américas, por todo o continente africano e por todo o Oriente Médio e por todo o continente asiático, na Atlântida, no Polo Norte e no Polo Sul. Aqui eu tenho todos os meus trabalhadores, que são os meus 144 mil aqui no Oriente, os meus 144 mil aqui no Ocidente, e espalhado no Sul e no Norte, eu tenho o quê? Que vai dar a volta em toda a Terra. Eu tenho os meus 216 mil homens da administração, que é o cinturão de fogo em toda a Terra, que vai limpar essa Terra para mim. Que são 504 mil, né? 504 mil trabalhadores que eu tenho. Esse é o meu exército de administradores que tem o poder sobre toda a finança, sobre toda a economia e sobre toda a lei, sobre toda a justiça na terra. É que vai seguir os meus ensinos e vai estabelecer a Tisaldoquial pela verdade, mediante a justiça. Eu sou a justiça. E aqui a vida, que vai preservar a raça humana, ou a mulher e o homem, para a procriação da espécie. Então vamos lá. Esse Yahushua que vos fala é o vosso libertador dos vossos pecados e da maldição do vosso exílio, da vossa escravidão. Quando eu falo da vossa maldição, é o exílio.
mediante os pecados. Quais são os pecados? De você ainda não entender que eu estou aqui. E por isso você permanece no pecado. E permanece na maldição. Eu quero te livrar disso. Maldição que toda idolatria vos causou. Arrependei-vos cada um de vossos pecados e recebam o Rabor Yahu, o filho de YHWH Yahu, como vosso Muriú. Muriú é o vosso rei eternamente. Eu, Yahushua, sou o Aleph. Aqui está faltando um F, tá? Sou um Aleph. Sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o 10. Eu sou o último. Eu sou o 0. Nada começa aqui do nada, né? Tem que ter alguém, né? Então, antes do meu nome, eu estava aqui. Aqui não tem o 10? Aqui. Aí eu estabeleci o meu nome. A minha pessoa está aqui. Um nome sem pessoa não existe. Aqui, e aí eu passei a ensinar o meu nome. Então eu estou aqui. Eu estou antes do 1, antes do 10, e eu estou depois do outro 10, que é o Shua. É o 370. Eu estou aqui depois. É por isso que a minha palavra é sobre todas as coisas. A minha palavra é sobre todas as coisas. O homem pode resistir em cumpri-la, mas não importa. Com toda resistência, a minha palavra será exercida em toda a terra. Eu sou o Aleph. Sou o primeiro Shuan. Sou o primeiro nome. Sou o primeiro nome. E o Aleph, o caminho que uma criança busca e procura conhecer. Então, eu e Yahushua sou o Aleph. Sou o primeiro Shuan, o primeiro nome. Sou o primeiro nome e o Aleph caminho. E o primeiro caminho que uma criança busca e procura conhecer. Todo ser humano, primeira coisa que ele quer é conhecer o caminho. A criança chora porque ele quer encontrar o caminho do bico, da mama, do peito da mãe. Ele procura o caminho. E quando ele nasce, ele procura o caminho que estava, o cordão umbilical. Aí ele se apega à mãe ou ao pai. Tem que deixar o pai abraçar a criança também, para ele sentir o calor, é importante. Então, a primeira coisa que a pessoa me procura, o caminho. Todo ser humano busca o caminho. E o que foi ensinado para o homem, outro caminho, não este. Esse é o caminho verdadeiro. E ensinaram outro. Eu sou o caminho. Eu sou El Shuru, o caminho. Então, o caminho que você deve buscar é El Shuru. Você deve estar em El Shuru. El Shuru é o meu corpo. Então, o que explica isso? Que toda pessoa busca o caminho. Yahushua, eu não preocupo, não busco. Mentira. No seu interior, tu me procuras. Me procuras conhecer. Mas lhe é ensinado errado o meu Shuan, o meu nome. E, consequentemente, ensinado errado o caminho, né? E ao crescer, já na fase de entender, a criança, melhor suas buscas e suas procuras, entram por diversos caminhos e batem e entram em diversas portas que só satisfazem por um tempo. Nestes caminhos, nos quais os nomes lhe ensinados para Shaolin, para a salvação, são de falsos criadores.
Eu pergunto, qual ser humano, qual homem que nunca saiu de sua casa para buscar uma verdade, para buscar um consolo, um conforto, uma palavra, para buscar um alívio para a sua busca e procura? Todos os homens, todas as mulheres na Terra. Você só se encontra satisfação quando você me conhece, a mim, o Yahushua. Quando você toca nas minhas mãos, você fala assim, esse é o calor do meu calor. Essa é a energia da minha energia. Essa é matéria da minha matéria. É vida da minha vida. Aí você me conhece. É osso dos meus ossos. É a minha essência. Aí você encontra satisfação dentro de ti. Mas, no entanto, ainda insatisfeito, os homens buscam a Emetiu, ou é a verdade. A verdade. E a encontram em mim. Encontram em mim, em Yahushua, por Ohaviu, exclusivamente de Yahuab. Por Ohaviu. Ou é, você me encontra exclusivamente por causa do meu Ohaviu, do meu Maor, traduzido para amor, do meu Maor por você. Porque senão tu não me encontrarias. Mediante eu me encontrar pela minha busca eloquente para voltar a mim, na minha expansão, eu me dilacerei. Eu me tornei como a ti. Aí na minha busca para eu me contrair novamente, eu me dilacerei. Eu perdi a minha identidade sem saber quem eu era. Me tornei como você. Aí na minha busca, na minha procura, no meu esforço, na minha insatisfação, eu queria voltar a mim mesmo. Aí eu me contraí, fiz assim. Por grande Ohaviu, por grande amor maior por você, que você está assim, e eu quero fazer isso com você, que você retorne a si mesmo e você se integre novamente. O seu átomo se integre novamente para você ter todas as suas propriedades necessárias para a vida. 57. Vamos ler só essa página aqui, né? Eu já li um bocado de livro, né? O livro da vida é muito grande, viu, gente? Ele é enorme. Ele é muito enorme. Eu estou um pouco assim, rouco, porque devido à poeira que eu mexo, né? Alguma coisa que eu mexo, né? Então, é isso. Eu tenho que entrar em muitos lugares, né? E às vezes tem muita poeira, né? Eu tenho que limpar vários lugares, né? Aí eu fico assim, você me desculpa, tá? Eu fico assim, porque eu estou trabalhando, né? Em toda a terra. E eu entro em lugares que tem muito escombro, gente. Que tem muita dificuldade, que tem muito choro, pranto e lamento. Aí eu pego as cargas, eu pego nos meus braços aqueles que estão a necessitar e cuido. Eu passo pela sua guerra, pela sua dificuldade, eu passo também. Você precisa entender isso. Então, mas, no entanto, ainda insatisfeito, os homens buscam a Emetiu, a verdade, e a encontram em mim, Yahushua, por Raviu, exclusivamente de Yahuab. Aí é que eu te dou esse meu Ohab, o meu maior, você me encontra. Se você encontrar só Yahushua, você ainda estaria insatisfeita. Você queria o pai, não é? Aí sabe que o filho é pequeno, né? Mas aí eu te digo, eu sou o Yahu. Eu sou Yahushua. Eu estou aqui. A sua busca está completa. Não precisa de procurar o Yahu. Você me encontrou? O Pai que me revelou nos vossos pensamentos. Então, eu, Yahushua, sou Otave, a última porta que o homem entra e entra. E sou Otave, o último caminho
que o homem, após tanto procurar, encontra para sua real Sholem, salvação. Então, escuta bem, eu sou o Tave, Tavu, sou o último. Mas não existiria o último se não existisse o primeiro. Então, entende bem. Por que que eu sou o primeiro? Por que que eu sou o pai, o gerador? E por que que eu sou o filho? Ai, Arrocha, mas por que que você é o filho? Porque eu tive que nascer de um pai, de um homem para vir esse mundo. Se você correr os registros meu, você vai ver lá, físico, material, que eu tive um pai físico. Aí, por isso que eu vim quebrar os estátuas. Os estátuas não tiveram um pai físico, gente. Os estátuas são ídolos. Eu sou realidade. Todos não querem o Criador, todos não buscam. Ah, eu ainda quero estar com o Criador. Então, a única maneira de o Criador estar aqui é se materializar. Na carne e no sangue. Aqui, a palavra. Aqui, ó. A única maneira do Pai se materializar, que é o Espírito, aqui, e nenhum homem, nenhuma mulher está na terra sem um Espírito, tem que ter. Então, a única forma de o homem e a mulher se materializar, mediante o caminho, o Espírito, é aqui. Aí, Arruja, você é homem ou mulher? Não, eu sou a essência da vida. Não, isso não faz diferença. Aí eu busco esse homem e essa mulher que estava aqui em meus pensamentos antes que eu me materializasse, antes que eu viesse. Porque eu não existi só aqui. Esse aqui é o fim. É o finalmente do mundo. E eu estou contando daqui para lá. Ó. Eu estou te dando a história aqui, ó. Para você chegar até aqui. E quando você chega até aqui, eu estarei aqui. Você ainda tentará me alcançar. Aí a eternidade. E quando eu estou aqui, e quando eu chego aqui, você, mulher, e você, homem, você se desloca para tentar me pegar aqui, eu estou aqui. Aí a eternidade, a infinidade de tempo, e você vai andando. E a sua vida nunca termina. E aqui também, você vai andando, a sua vida nunca termina. Você tenta me chegar a mim. E você só vai crescendo, crescendo, crescendo. E aqui, você só vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. No fim, tentando me alcançar. Mas o diminuir, ele é tão excelente que ele diminui tanto que ele chega aqui no estado de crescimento. E você vai fazendo isso. Isso é a eternidade? Entende? É o que eu proponho para você. E que os status não propõem. Os status só te propõem o quê? Bens físicos e materiais, é mais nada. Os status nada mais é do que um grande comércio religioso, político e econômico sobre a terra, gente. Essa estátua da liberdade, esse Cristo que eles fazem a estátua dele com os braços abertos, e esse montão de outra estátua, né? E o bezerro de ouro é quem, gente? O bezerro de ouro é os templos. É os templos de adoração, onde levam o dinheiro para o bezerro de ouro. Para quem satisfazer esses dois estátuas. A mulher, que é a estátua da liberdade, que é a lei, e que é o filho, que é aquele que pega as riquezas. É o herdeiro. Então, essas são as formas de governo e te cobram impostos de tudo quanto é tipo para você viver na terra. Você tem que dar o dízimo. E uns dão os dízimos com a sua própria vida. Pensa bem, porque esses estátuas exigem sacrifício. De tempo em tempo, eles pedem um sacrifício.
Toda a construção de um templo que eles fazem tem que ter um sacrifício, tem que ter uma matança, tem que ter sangue. Eles bebem sangue, eles comercializam sangue humano. Porque no sangue está a vida, mas também está a morte. No sangue tanto pode ter impropriedades de doença, como pode ter o restabelecimento de outras doenças, a cura de outras doenças através do sangue. Você troca o sangue de uma pessoa por outra, eles fazem muito isso, pega o DNA. Esses são os gigantes que eu vim tirar da terra. Então, o Pai que revelou os vossos pensamentos. Quando você crê em mim, foi o Pai que te revelou. Quem é o Pai? É o meu Ruha. É a minha palavra que te revela. São os meus escritos. É a minha voz que te revela. Quando você lê de mim, quando você ouvir minha voz, ou quando você lê de mim, você vai receber a visão, a revelação. Agora, se você conheceu-me e a Rússia em algum escrito passado, mas e agora você não me reconhece, é porque verdadeiramente a sua conversão, a sua imersão não foi em mim. Toma cuidado. Tem que se ter cuidado com isso. Você verdadeiramente não nasceu novamente. Você ainda continua no sistema. O sistema colocou uma estátua, um Yahushua lá em cima, que nunca vem sobre a terra. Esse que eles colocam lá em cima, esse criador lá em cima, são os mesmos estátuas. Lembre-se dos 3 estátuas que eu te dei. É uma pirâmide. Um ponto em cima, outro ponto na base e outro ponto na extrema direita, outro na extrema esquerda e outro no cume. Aí eles viram de cabeça para baixo, coloca um ponto aqui nessa extremidade, coloca outro ponto aqui na extremidade e outro ponto embaixo, ligando em cima e embaixo. Isso quer dizer do domínio deles total. Eu vim quebrar essa hegemonia desses 3 ídolos, né? Porque esses 3 ídolos são nome de demônios, são príncipes que desceram para governar a terra. São os 3 príncipes da Pérsia que impediram de Dayanu ter o discernimento do exílio, da escravidão que se encontrava, e dele não receber a orientação que em tempos mais longínquos o povo seria livre da escravidão, com a minha presença. A grande rocha. Então, eu, Yahushua, sou o Tavi, o Tavu, o último, o 400, né? Eu sou o 400, Otávio 400, né? Eu sou o Yod Revavirre, correto? Eu sou Yod Revavirre, correto? Então vamos lá. Então, eu e Yahushua, é importante você dizer que isso se trata de um homem. O Messias, homem. Correto? Porque o Mehoshihai, o Messias, ele só pode ser um homem. Não há como ele ser uma inteligência artificial. E esse Messias, falso Messias, ele é uma inteligência artificial. Tome cuidado. Ele não é humano. É um sistema que vai te enganar.
necessariamente há de ter a manifestação do sangue e da água para o nascimento de um ser. No esperma tem sangue e tem água, porque tem que ter água para hidratar o ser que está ali, para ele não morrer antes de fecundar o óvulo. Aqui tem sangue e tem água. Correto? E aqui vai receber sangue, vai receber a vida mediante esse pigmento de sangue que é injetado aqui, ó. Aí começa a dualidade, começa a formar um ser. A dualidade da vida começa a formar um ser. Né? E essa dualidade da vida, esse pigmento de sangue vem daqui, de mim. Aí há a geração. E essa geração de seres é necessário conhecer o caminho, a verdade, para exercer toda a tesodoquial, a justiça que salva. Quando lhe é tirado isso de você, você fica sem esses conceitos, sem esse ensino. E você segue todo tipo de fábula escravocrata do sistema religioso, econômico, bélico. E governamental humano, né? Que são as três bases deles, né? Economia, religião e justiça. A justiça podre mediante a religião que eles exercem. A religião no sentido de enganar o povo. E a economia deles para uma pequena elite, que na realidade incorpora toda a personalidade dos estátuas, que são os três príncipes do engano, que ensinaram à humanidade todo tipo de sortilégio, de sorte na Terra, todo tipo de mentira e perversidade. Então, Yahushua sou o Tavi, a última porta que o homem entra, e sou o Tavi, o último caminho que o homem, após tanto procurar, encontra para a real Sholem, real salvação. Então, eu sou a última porta, onde você encontra a libertação da sua liberdade. E eu sou o último caminho que você vai pegar na sua vida. Você vai pegar muitas portas, vai entrar em muitas portas e muitos caminhos. O último que você chegar sou eu. Eu tenho certeza absoluta. A árvore da vida, ela não é tão apetitosa. Ela é mais restrita. A água de fonte, ela nunca fica assim tão à vista. Você tem que caminhar por uma trilha, por um lugarzinho, até você encontrar a fonte de água. Eu sou a fonte das águas. Fonte de água, aqui, ó, sou eu. Então, aí, vamos lá. Continuar. Yahussaf Tizafinati Paná. Aquele que tem como U. Então, Yahussaf Tizafinati Paná Ulrim. É um rim e um homem, né? É um U e um rim, é um homem. E um criador. Assim como você. Aquele que tem como U, aquele que tem como Yahushua, U, né? Aquele que tem como U. O que é U? É o Criador. O poder de interpretar mistério. O Abial Ru, o poder de interpretar mistério.
Casou-se com Azenate. Casou-se com Azenate. E Yahussaf casa-se com Azenate. Aos seus 30 anos. Eu casei aos 30 anos de idade. Verdadeiramente. A escritura é correta. Eu, com 30 anos, eu me casei. Asnati Bar. Como ela chamava? Azenate. Asnati Bar. Filha de Potífera. Então você pode ver, né? Asnati Bar, né? Ela tem 3 nomes também, viu, gente? Toma cuidado, né? É porque eles seguiam os regimentos religiosos. Tá? E Al-Husaf estava ali. Mas ela acreditava em mim. Se não acreditasse em mim, não me daria como mulher. Asnatiba, filha de Potífara, um sacerdote de alta dignidade em Heliópolis, em On, cidade do sol. Ou né? Cidade do sol, cidade do ídolo, né? Cidade do Cristo. Esse mesmo estátua que está aí, correto? Era as divindades, elas escravizavam, já naquele tempo, escravizavam o ser humano. E esse sistema todo que você vê hoje existia lá também, há milhares de anos. E Al-Husaf, conhecido atualmente como José do Egito, foi traduzido melhormente, né, no mundo secular, no mundo contemporâneo, né, no mundo atual, para José do Egito. Teve 2 filhos antes que viessem os 7 anos de fome sobre toda a terra, sobre Adamá. Então teve 2 filhos, Al-Husaf, antes que viessem os 7 anos de fome sobre toda Adamá. E Al-Husaf teve esses 2 filhos com Azenate, a filha de Potífera, sacerdote do ídolo Ra, da cidade do Sol. Então aí vem o ídolo que eu disse lá, né? Que é um ídolo feminino, né? É a Semílide, é o mesmo que o Ra, né? E teve o filho, segundo o Alcorão diz, Ísis, né? E que é filho do ídolo Zeus, né? Que é o mesmo que é o Baal, né? As escritas trouxeram esses nomes, né? Para a humanidade, né? Então você consegue entender bem aí o, o diagrama, né? E posteriormente eles escravizaram muito a humanidade com um ídolo feminino, né? Uma imagem feminina, né? Você sabe que está por toda a Terra, né? A Europa espalhou isso por toda a Terra. Não é isso? Mas de tempo em tempo, os ídolos vão caindo, né, gente? Os absurdos vão sendo descobertos, né? As aberrações vão sendo descobertos, né? Que é uma forma de aparelho de Estado para governar o homem sem muita dificuldade, sem ter que matar, né, gente? E quando eles não conseguem dominar pela religião, eles matam, né? Entra na força, né? E Ahusaf teve 2 filhos com Azenate, a filha de Potífera, sacerdote do ídolo Ra, da cidade do sol. Então aqui diz de 2 filhos, né, gente? Sintetizou ali, né? Que
são os filhos que verdadeiramente seguiram Yahushua. E esses dois filhos seguiram. Esses entraram para a casa de Ashuru. Esses entenderam a mensagem de Yahushua, né? Que existe o verdadeiro, o Deus Sorul, que não é o ídolo, é um U vivo que vos libertará do exílio babilônico. E ali, Yahushua verdadeiramente era tido como o U de Oxuru, gente. Yahushua era tido como o U de Oxuru, porque na boca dele estava a palavra de vida e de morte. Ele selou a libertação do povo em vida. E verdadeiramente veio a se cumprir. Então teve dois filhos com Azenate, a filha de Potífera, sacerdote do Ídolo Ra, da cidade do Sol, Heliópolis, né? Da cidade do Sol, né? E hoje tem muita cidade que chama Heliópolis, né? Em Minas tem, em todos os lugares tem. Eles seguiram, né? Os construtores de cidades, gente, eles foram construindo a cidade mediante aos ídolos. Então, por isso que é um sistema religioso, econômico, governamental, humano, de grande idolatria sobre a face da terra. E isso construindo a cidade em nome desses ídolos. E estabelecendo ali em cada lugar um ídolo para governar. Correto? Entende isso? Certo? Aminal, entende isso? Aminal, sim, Augusto. Entendo. Ruha Yahu Abiol. Ruha Yahu Abiol. O que é o Ruha Yahu Abiol? Vou explicar o que é o Ruha. O que é o Ruha Yahu Abiol? Ruha Yahu Abiol é o Pai Eterno. É o Yahu grande. É o Yahu eterno. É o tempo de eternidade. Onde não há mais quebra de mudar a consciência. A sua consciência, ela não será dilacerada mais, ela será sempre em evolução. Você não terá mais que morrer para começar tudo de novo. A sua vida será à frente. Você come uma maçã aqui e você anda. Lá na frente você vai encontrar milhares de pés de maçã para comer. Você vai caminhando. Você não tem que voltar naquele último pé de maçã para comer. Não volte nos seus rudimentos passados, por favor. Abandone os rudimentos passados. Ou tudo para você era pecado, né? Agora não, você está em outra dimensão. Não volte às fábulas. A vida é de onde você está à frente. Onde você está agora? Sentado numa cadeira. Você está num ônibus. Você está nadando. Você está numa cama em grande prazer. Você está deitado. A sua cama, a sua vida, é daí onde você está à frente. O passado deixa para trás. Então, é o Iau eterno, o Pai eterno, o Criador, né? Uruha Iau Ayu. Ele nos mostra e nos ensina todas as coisas da Emetiu, da verdade. Ele quem? Yahushua, porque eu que estou aqui, eu me apresentei. Qual dos ídolos se apresentaram? O Israel, qual deles se apresentou? O Ísis, ou Heliópolis, ou On, ou o bezerro de ouro? Qual deles se apresentou? Nenhum deles. Para eles se apresentar, você tem que fazer a imagem deles. Não fizeram imagem? Né? Não fizeram a cidade do sol, que é a estátua da liberdade? Fizeram? Eles não fizeram o Filho, que é o Cristo? Tanto faz aí a ordem, gente. Eles acabam sendo um ídolo só, viu? Porque eles não têm vida.
Então é só mudar as imagens, né? Representando a liberdade, a balança na mão, eles falam que é justiça. Justiça de nada, justiça de massacre. Eles se manifestaram? Não, mas quem se manifestou? O poder bélico humano, econômico, religioso humano. Então você toma cuidado. Manifestou quem? Os príncipes, nas formas de potestade de governo deles, e dizimar a terra. Então, o Yahushua, né, o Pai Eterno Criador, Oruha, nos mostra e nos ensina todas as coisas da Emetio, da verdade. Então, eu estou ensinando agora para vocês. Tem 10 anos que eu estou mostrando para vocês, vos revelando, desvelando para vocês o que é o sistema de engodo, a arte de enganar o ser humano. E ao ouvir a voz de Al-Rurim, em outro tempo, já ouvi a voz de Al-Rurim. Em tefilá, chamaram de oração, em reflexão, e Al-Rurim me respondeu com o som do trovão. É lindo. Que é bom ouvir isso. E eu também quero ouvir a voz do meu Yahu Abiú. Isso aqui, gente, esse livro da vida, isso foi uma conversa que eu tive com uma mulher, né? Ela me procurou, né? Na época foi no WhatsApp, eu não conheço ela fisicamente, não sei quem ela é. E ela me disse uma série de coisas, ela me ensinou uma série de coisas. E mediante ela me ensinou, eu copiei aquilo. E ela depois falou assim, ó, você, não sei quando mais você vai me conversar comigo. Aí eu mandava uma mensagem para ela, ela não respondia, ela sumiu, desapareceu. Ela desapareceu. Ela não existe mais. Aí ela me mandou, ela pouco conversava, ela escrevia. Aí, isso foi em 2017, 2018, não sei, 2017, alguma coisa assim, 2018, 2019. Aí ela me disse, já ouvi a voz de Al-Rurim, ela que me disse isso. E isso aqui são o quê? Os bastidores do livro da vida que você não conhece. Isso foi a conversa de Iruha, de dois seres espirituais, esta mulher e eu. Então ela me disse, já ouvi a voz de Al-Rurim em tefilá, em oração. Ela disse que em tefilá, ela estava em reflexão e ela ouviu a minha voz. Ela ouviu a minha voz. De Al-Rurim me respondeu com o som do trovão. E ela disse que o som do trovão é um som estonteante. Respondeu audível. Ela disse, é lindo. Aí eu disse para ela, é bom ouvir isso. Eu disse, é muito bom. É Tov Yahushua ouvir isso. Eu também quero ouvir a voz do meu Yahu Abiú. Aí eu disse, eu também quero ouvir a voz do meu Yahu Abiú. Você está falando comigo, porque Yahu Abiú quer falar com você. Ah, tá certo. Eu disse a ela. Você está... Aí eu disse a ela, que é bom ouvir isso. Eu quero ouvir a voz do meu Yahu Abiú. Ah, foi o contrário, né? Então, eu que disse para ela. Eu que tinha ouvido a voz do Yahu, com voz de trovão. Aí, você está falando comigo. Aí eu disse, você está falando comigo. Falei com ela, você está falando comigo. Porque Yahu Abiú quer falar com você. Eu disse para ela, Yahu quer falar contigo. Peça a Yahu Rurim
o te responderá, Aminal o, eu creio na tua davar, na tua palavra. Está na hora, sim, está. Está na hora, sim, está. Então, eu penso que deve ser isso, né? Essa parte do livro da vida. Essa voz do trovão, essa pessoa que me falou, que a voz de Urim, de Al, é como a voz do trovão. Aí eu disse para ela, eu sou a voz do trovão. Você está conversando comigo. Eu que falei contigo, na voz do trovão. Isso. Aí depois eu fui para... Aí essa pessoa desapareceu. Não sei quem é, nunca vi essa mulher. Nunca vi. Não sei quem é. Não sei quem é. Mas ela conversou comigo. Ela me procurou. Falou assim, eu vou conversar com você somente por um tempo. E depois eu vou embora. Eu falei assim, tudo bem. Aí conversamos, né? E eu anotei. Isso aqui, essa voz do trovão foi com ela que eu observei isso. E aí depois eu estive em Arrudá, no sul. Desculpa aí que eu estou um pouco emocionado, né? Também agora. Fico um pouco rouco porque eu estou emocionado. E o trabalho a tarefa que eu tenho feito são 10 anos, né? De oratória, de fala, né? De escrever, né? Eu sempre escrevi, gente. Eu sempre fui de falar. Na minha vida toda. Eu venho nessa sequência falar. Eu tenho 57 anos falando bastante na Terra. Anunciando da minha forma, né? Não é só agora, gente. Então, eu sinto que o meu sopro de vida, ele está indo embora. É por isso que eu tenho que acelerar e terminar tudo que eu tenho de fazer. Porque eu me seguro aqui ainda por causa das minhas tarefas que eu tenho que fazer. Porque senão eu já tinha ido embora. Eu já tinha voltado para a minha essência. Eu tinha retornado para cá. Para estar aqui. Mas ainda há o que fazer. Vamos ver até quando este sopro de vida estará em mim. Enquanto estiver, eu vou terminar de fazer as minhas tarefas. Eu penso que quando eu encerrar as minhas tarefas, quando você termina uma tarefa, você não tem mais o que fazer. Você vai embora. É igual, eu estive no acampamento de Arrocha, quando eu terminei de fazer as minhas tarefas no acampamento de Arrocha, eu saí de lá. Em BH, em Belo Horizonte, eu fui embora. Aí eu estive no estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande, estive nas terras de Alcholém e Almim, e bem Almim. Nas terras de Alcholém, eu só andei lá. Eu não dormi lá. Eu não recostei minha cabeça lá. Eu cuidava de lá. Eu recostei minha cabeça em Arrudá e em Benhalmim, né? E lá em Arrudá eu ouvi a voz do trovão, a minha voz. Eu estava numa conferência mundial, né? Onde tinha todos os governantes mundiais. E eu estava com eles. E o cumprimento desta minha visão, ela está se acontecendo na Terra. E a minha voz, ela vinha do alto, bem do alto, do cume de todas as alturas. E existia tipo um microfone mundial. As caixas davam o som. Todos ouviam a minha voz. Todos os seres. Mas era uma voz tão forte, gente. Aí eu disse, essa é a voz do Criador, de Yahu. Essa é a sua voz, Yahu. Essa é a sua voz, Yahu. É o Ruha, você é ele. Você é o grande rei. Você é o grande governante. Que todos os governos se prostrarão diante de ti.
e te entregarão os domínios e os poderes a ti. Isso eu tive essa dádiva em Al-Hudá, onde eu estive por 3 anos e meio, em Al-Hudá e Ben Almi. Depois eu fui para Ben Almi. Primeiro eu estive em Al-Hudá, fiquei muito tempo sem ir a Ben Almi. Eu só cuidava de Ben Almi. Aí depois, com o tempo, eu saí de Al-Hudá e fui em Ben Almi. Aí eu passei a cuidar de Al-Hudá. E cuidava de Al-Husauleim, um pouco na parte de cima. Aí depois o meu tempo venceu ali, não tinha mais o que fazer. Aí o que eu fiz? Eu peguei a ferramenta e joguei para trás. Peguei a sábia e joguei para trás. E, e vim para Shua Morialho, onde estou, no Reino do Norte. Correto? Então, a utilidade daquela mulher conversando comigo foi enquanto ela entendeu o que ela precisava de me passar. Ela me passou. Mas só que ela não sabia que eu teria escrito tudo que ela me falou. Eu escrevi toda a fala dela. Eu escrevi a fala dela. E entrou para os meus escritos eternos, por o livro da vida. Né? Então, aí eu disse para ela, essa voz do trovão sou eu. Aí ela foi embora. Aí ela não falou mais comigo. E ela ficou satisfeita porque ela verdadeiramente ouviu a voz do trovão. Então, é isso. Né? Então, Yahu-Ohim me respondeu com o som do trovão. É lindo. Que bom ouvir isso. E você vai ouvir a voz do trovão. Você já está ouvindo a voz do trovão. É lindo. Que bom ouvir isso. Eu também quero ouvir a voz do meu Yahu-Abiul. Você está falando comigo. Porque Yahu-Abiul quer falar com você. Você está falando comigo. Você está falando comigo porque Yahu-Abiul quer falar com você. Então, você está falando comigo, sabe por quê? Porque eu quero falar com você. É por isso. Peça a Yahu-Ohim e Yahu-Ohim te responderá. Aminal 1. Eu creio na tua davar, na tua palavra. Na tua palavra. Está na hora, está no tempo. Sim, está. Vamos encerrar aqui. Depois nós vamos dar início a outra semana. Essa é a 68, né? Terminamos assim o 70 menos 2. Está na hora da voz do trovão falar contigo. Eu quero falar com você. Eu atendi o seu pedido. Eu estou contigo. Ouça-me, que você verá que a voz que tu procurava é esta, não a outra. Eu sou a voz do trovão que fala contigo. Aí eu me despeço assim, com a minha benção, com a minha brahot yahush, com a minha prosperidade, com a minha libertação da liberdade que está aprisionada em ti, né? A minha saudação é essa, a minha saúde é essa. E ao Rússio. Para todos os povos e nações. Aminal, Ol, sim, Yahushua. Nós queremos ouvir a voz do trovão. Nós queremos ouvir
a tua voz.